Você já se sentiu preso em um vale de ossos secos, como se seus sonhos, relacionamentos e planos estivessem secos e abandonados? Deixe-me dizer que Deus pode estar te testando, pois Ele está preparando você para algo melhor. Veja, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele escreveu um destino sobre nossas vidas e colocou sonhos em nossos corações. Mas o caminho para a realização desse sonho nunca é fácil. Ele é cheio de espinhos e matagais, tempestades e leões. E isso acontece porque Deus pretende nos refinar e nos preparar para nosso lugar de promessa. Frequentemente presumimos que ao servir a Deus no ministério temos direito a facilidades, mas a verdade é que nada que vale a pena vem fácil ou sem oposição. E é por isso que Deus permite que o caminho seja difícil. Ele quer extrair de nós aquilo que nosso inimigo adoraria usar contra nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos ama demais para nos promover antes de estarmos prontos. Ele sabe exatamente o que precisamos para cumprir nosso destino e está nos preparando para isso. E quando chegar a hora, Ele nos promoverá ao lugar da promessa que Ele tem para nós. Sabe, eu sempre quis que minha vida glorificasse a Deus e que mostrasse o valor e o poder infinitos de Deus para que Ele receba todo o louvor e não eu. E talvez você sinta o mesmo, mas é o seguinte: quando Deus usa pessoas para mostrar seu poder, Ele usa provações, não conforto. Veja, as provações são a ferramenta mais usada por Deus porque elas nos refinam e nos preparam para o lugar de promessa que Deus tem para nós. Então, se você está passando por uma fase difícil, não desanime. Deus está preparando você para algo melhor. Confie nele e siga em frente. Você está mais perto do seu lugar de promessa do que pensa. Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Pense nisso. Deus tem uma história de uso de pessoas que enfrentaram grandes provações. Você se lembra das histórias da Bíblia de pessoas como Jó, José, Daniel, Moisés e Paulo? Todos eles enfrentaram provações terríveis, mas foram usados por Deus de maneiras incríveis. Na verdade, nos lembramos deles por causa de como enfrentaram suas provações. Se eles nunca tivessem enfrentado um grande teste, provavelmente não saberíamos seus nomes. Portanto, se você deseja ser usado por Deus para a sua glória, deve estar preparado para as provações. Deus nos confia provações, e às vezes, muitas delas. Mas eis o seguinte: Deus nunca diz, ops, desculpa, foi mal. Ele está sempre no controle das provações. Mesmo que não possamos ver como, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para a sua glória. Agora, eu sei que a dor pode ser esmagadora. Lembre-se, a dor não é sem propósito. Como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está ganhando uma maior disposição para servir a Deus e amá-lo, independentemente de Ele lhe dar o que você está pedindo, isso é um bom sinal de que Ele está preparando você para recebê-lo. Confie nele e continue avançando. Lembre-se, Deus não está em seu trono cruzando os dedos enquanto espera pelo resultado dos eventos. Ele está no controle e promete trabalhar para a sua glória e nosso bem eterno. Então, vamos parar de nos preocupar em como as coisas vão funcionar e confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Ao enfrentarmos as provações e tribulações, sejamos como os heróis da fé que nos precederam. Vamos nos manter firmes, sabendo que Deus está nos preparando para algo melhor, e quando a tempestade passar, sairemos mais fortes e mais prontos para servir a Deus do que nunca. Portanto, tenha coragem e mantenha a fé. Deus está com você a cada passo do caminho e nunca te deixará ou te abandonará. Confie nele, e ele abrirá um caminho onde parece não haver um. É fácil ser pego em querer tanto algo que nos esquecemos de considerar se isso está realmente de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz que, às vezes, nossos desejos são mal orientados e precisamos estar atentos a isso. É possível que a bênção que você busca não esteja na vontade de Deus para você neste momento. Mas deixe-me perguntar o seguinte: você está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele diz não ao seu pedido de oração?
Você consegue amá-lo e servi-lo mesmo que não receba a bênção que está buscando? Esse é o verdadeiro teste de sua fé e seu relacionamento com ele. Em Marcos capítulo 7, versículos de 26 a 30, vemos o exemplo de uma mulher que buscava uma bênção para sua filha. Jesus inicialmente pareceu rejeitar seu pedido, mas ela persistiu e mostrou que seu coração estava realmente no lugar certo. Ela estava buscando a bênção para a glória de Deus, não apenas para os seus próprios desejos egoístas. Então, se você está sentindo que Deus está te testando e retendo as bênçãos, tenha coragem. É possível que Ele esteja preparando você para algo ainda melhor do que você tem pedido. Confie nele e busque sua vontade acima dos seus próprios desejos. Lembre-se, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entendemos no momento. Vamos manter nossa fé forte e nossos corações focados no plano de Deus para nós. Ele nos ama e quer o melhor para nós, mesmo que isso signifique nos testar ao longo do caminho. Vamos abraçar a jornada e confiar em sua orientação, sabendo que Ele está nos preparando para algo maior do que jamais poderíamos imaginar. Quero te encorajar hoje que, assim como Jesus disse não à mulher da Bíblia, às vezes Deus diz não a nós para que possamos crescer em nossa fé e estar preparados para algo melhor. Deus quer nos abençoar, mas também quer que tenhamos fé para receber essas bênçãos. Às vezes isso significa passar por um período de provação, em que temos que confiar em Deus mesmo quando parece que Ele não está respondendo às nossas orações. É nesses momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado. Será que fugiremos de Deus ou continuaremos a confiar nele mesmo quando não conseguirmos o que queremos? Deus não está tentando negar nossas bênçãos, mas quer que estejamos preparados para recebê-las. Mas aqui está a boa notícia. Só porque Deus diz não a princípio, não significa que Ele não dirá sim no final. Se respondermos ao seu não com fé e confiança, Ele pode usar isso para nos preparar para algo ainda melhor do que estávamos pedindo originalmente. Às vezes temos que passar por um vale de decisão, onde nossos sonhos e desejos são testados. Mas é nesses vales que podemos crescer em nossa fé e nos tornar as pessoas que Deus quer que sejamos. Portanto, se você está se sentindo desanimado hoje porque parece que Deus não está respondendo às suas orações, quero te encorajar a continuar confiando nele. Use esse tempo para crescer em sua fé e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. E lembre-se, o não de Deus muitas vezes é apenas um trampolim para o seu sim. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que Deus quer fazer abundantemente além de tudo o que podemos pedir ou pensar. Mas aqui está o argumento decisivo. Isso tem que estar de acordo com sua obra dentro de nós. Isso significa que quando mais permitimos que Deus trabalhe em nós, mais Ele fará grandes coisas. Então, quando estamos passando por um período de refinamento, precisamos nos inclinar e confiar na mão amorosa de nosso precioso Salvador. Pense naqueles ossos secos no vale. Eles representam os casamentos, relacionamentos e sonhos que muitas pessoas abandonaram porque se recusaram a morrer para si mesmos, a se humilhar e a deixar que Deus fizesse sua vontade em suas vidas. Mas não precisamos deixar nossos ossos morrerem no vale. Em vez disso, precisamos nos humilhar e buscar entender o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Sim, é difícil. Não é fácil passar por temporadas de refino. Mas lembre-se, do outro lado deste tempo de refinamento há uma nova perspectiva e novas misericórdias. Então, vamos recusar um senso de direito e não exigir ser compreendido. Em vez disso, vamos confiar no plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos guiará fielmente e seremos fortalecidos à medida que avançamos. Então, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. No devido tempo, seremos exaltados e honrados diante de um mundo atento. Deus usa as provações para transformar a nossa dependência totalmente nele. Ele quer que nos apeguemos a Ele e encontremos paz somente nele. E lembre-se, Ele está nos preparando para algo melhor, algo abundantemente acima e além de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Então, se você está em um período de refinamento, agarre-se firmemente à sua fé, confie no Senhor e saiba que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Não deixe seus sonhos morrerem no vale.
Em vez disso, mantenha seus olhos fixos em Jesus e deixe que Ele te conduza para o outro lado. Lembre-se, Ele quer fazer grandes coisas, mas tudo começa com a obra dele dentro de você. Então, vamos nos render a Deus e observar como Ele faz abundantemente além de tudo o que poderíamos pedir ou pensar. As provações e fraquezas podem ser difíceis de enfrentar, mas na verdade são a maneira de Deus nos preparar para algo maior. Quando passamos por esses momentos difíceis, aprendemos a confiar nele e não em nós mesmos. Aprendemos a reconhecer que somente Deus merece reconhecimento e honra. Aprendemos que Ele é a nossa fonte de força e não nossas próprias habilidades. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz que Deus escolhe o que é baixo e desprezado no mundo para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Isso inclui nossas provações e fraquezas. Deus nos confia esses desafios como um presente, porque sabe que eles nos aproximarão dele. Portanto, quando as provações surgirem, lembre-se de que elas não foram feitas para te quebrar, mas para te moldar. Elas são destinadas a te ajudar a crescer na fé e na santidade. E quando responde a essas provações com fé e santidade, você pode ter alegria no fato de estar acumulando recompensas no céu. Mas se você responder com medo ou reclamando, perderá essa oportunidade de recompensa. Lembre-se, Deus está te testando porque Ele está preparando você para algo melhor. Portanto, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Em vez disso, incline-se para Deus e confie que Ele estará com você a cada passo do caminho. Ele tem grandes planos para você e nunca te deixará nem te abandonará. O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso. Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a Ele. No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado. Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo. Não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41, 13, nos diz:
Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação, mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente. Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados, mas Josué e Caleb, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você. Quando Deus convocou Jeremias, ele o enviou a uma oficina de cerâmica para construir uma parábola viva para ilustrar o que ele está fazendo em nossas vidas. Deus é o oleiro e Israel é o barro, segundo a Bíblia. Podemos aplicá-lo à humanidade como um todo, bem como aos homens e mulheres individualmente. Você, como todos os outros que já viveram, é barro na roda do oleiro. Eles transformam um monte de argila mole em uma obra de arte em minutos de trabalho intenso. O trabalho do oleiro é a única diferença entre a pilha de estrume com que começam e as peças requintadas e acabadas expostas no showroom. A mão do oleiro segura uma foto minha e de você assim. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro e lá estava ele, fazendo alguma coisa na roda. E o vaso que ele fez de barro estragou-se na mão do oleiro. Por isso tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso fazer com vocês como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim vós estáis na minha mão, ó casa de Israel. Nossos sonhos despedaçados são remodelados pelas mãos de Deus. Podemos acreditar que somos inutilizáveis, até mesmo irrecuperáveis às vezes. Acreditamos que Deus não pode mais nos usar porque fizemos algo pelo qual sentimos vergonha e remorso. Nossos problemas são ocasionalmente o resultado de nossa própria loucura. Quando levamos nosso pecado a Deus, confessamos com paixão, pregamos na cruz de Cristo e a entregamos ao poder do seu sangue derramado. Deus pode remover nosso pecado e vergonha e nos moldar em vasos que o glorifiquem. Ele criará um recipiente indestrutível para você. Muitas ideias vêm à mente quando se considera o chamado de Deus na vida de alguém. Muitas pessoas imaginam reis sendo ungidos como eram no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam pastores pregando com força e autoridade no púlpito, ou missionários saindo pelo mundo para espalhar o Evangelho. Se alguém tivesse me perguntado primeiro como é o chamado de Deus, eu teria respondido que é quando alguém está cumprindo a missão de sua vida. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus deseja que saiamos de nossas zonas de conforto. Por que Deus se importa em nos alcançar e falar conosco? Ele tinha boas e más notícias para compartilhar conosco, de acordo com a resposta. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para ser o Salvador de que precisamos para nos tornarmos amigos de Deus e entrarmos no céu quando morrermos. A má notícia é que, se não atendermos o chamado quando Ele chamar ou não ouvirmos quando Ele falar conosco, Deus ficará em silêncio.
Mas Deus continua a falar conosco, nos dizendo para ouvir Jesus e acreditar no que Ele diz. Você está prestando atenção? Portanto, acredite nele quando Ele disser que está ligando para você. Quando o Senhor nos leva a um relacionamento com Ele por meio da fé em Jesus e nos tornamos novas criaturas em Cristo, não devemos presumir que tudo sobre nossa vida externa deve ser abandonado ou que devemos começar de novo. Em vez disso, devemos andar como cristãos, leais no mesmo lugar onde Deus nos chamou para si mesmo, permitindo que Ele nos use como suas testemunhas de Cristo ali. Ele pode nos atrair para si mesmo no meio de uma situação pecaminosa, mas depois nos leva a viver para Ele fora dessa situação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 17, versículos 22 a 24: Porque aquele que foi chamado no Senhor como servo é um liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando chamado é servo de Cristo. Você foi comprado por um preço. Não vos torneis servos de homens. Assim, irmãos, em qualquer condição que cada um foi chamado, permaneça com Deus. Hoje gostaria de compartilhar com vocês que a unção é a presença de Deus, seu poder, e destrói absolutamente tudo que não é de Deus. Quando a doença, a pobreza, a tristeza, o engano, o vício, a opressão e o medo entram em contato com a unção, todos são removidos. Foi obliterado, não quebrado. Quando a unção do Senhor entra em contato com a obra do diabo, ela a destrói a ponto de não poder mais ser consertada. Assim como a ferrugem e a corrosão danificam a própria fibra de tudo. Uma arma nuclear desintegra as coisas e o ácido consome e elimina. Somos filhos de Deus. Aceite o chamado de Deus em nossas vidas e faça o que é certo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos prometeu uma vida abundante, mas não a obteremos a menos que coloquemos nossa fé na magnificência de Deus. As pessoas parecem sem uma visão de acordo com a Bíblia. Devemos ter uma visão da grandeza e orar para estarmos focados em Deus e não em nós mesmos. Podemos andar em verdadeira liberdade se mantivermos nossos olhos em Deus. Então seremos capazes de passar cada dia com uma compreensão mais clara de quem Deus é, o que Ele está dizendo e do que Ele é capaz. Você pode ter perdido a esperança e acredita que ninguém entende sua situação. Deus está ciente da sua situação. Peça a Ele para ajudá-lo a entrar em um nível maior de confiança. Estude e concentre-se nas Escrituras que falam da magnificência de Deus. Deus quer posicionar você em sua glória. Ele quer incutir em você um novo senso do poder da oração em sua própria vida. Ele quer oferecer a você uma nova sensação de liberdade em seu relacionamento com Ele. Deus está se preparando para você. Nós dois estamos em processo de amadurecimento. À medida que amadurecemos em indivíduos semelhantes a Cristo, somos transformados de glória em glória. Chegamos a Ele fracos e vulneráveis quando fomos salvos pela primeira vez e ainda é o caso hoje. A vida é uma luta para todos nós. Ouvi dizer que estamos entrando ou saindo de um julgamento. Ele deseja nos dar vida abundante mesmo em meio aos nossos problemas. Frequentemente nos deparamos com lutas que não queremos travar. É difícil não ter nossos desejos atendidos. Nossos cérebros ficam confusos com perguntas, a mais comum das quais é: por que Deus? Por que Deus permite que essas calamidades ocorram na vida de seus filhos? Aprendizagem e preparação são as respostas. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, afirma Oséias capítulo 4, versículo 6. O aprendizado nos equipa com o conhecimento de que precisamos para enfrentar o campo de batalha. Deus usa circunstâncias específicas para instruir e preparar seus filhos para a grandeza, ensinando-os sobre sua palavra. Considerem pura alegria, queridos irmãos e irmãs, afirma Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Quando vocês se deparam com vários tipos de tribulações, porque vocês sabem que a prova de sua fé cria perseverança. A ferramenta de Deus para a grandeza é a preparação. Veja a magnífica história de Moisés, que cresceu como filho de um rei egípcio. Ele levava uma existência simples e confortável, poderíamos dizer. Deus, por outro lado, tinha planos maiores para Moisés. Quando Moisés viu um dos egípcios assassinar um hebreu,
Ele perdeu o controle de suas emoções e matou o egípcio. Moisés teve que partir quando soube que os outros hebreus estavam cientes dos seus atos, pois o faraó pretendia matá-lo. Ele foi colocado na lista de execução depois de viver uma vida privilegiada como um membro da realeza. Deus apareceu a Moisés um dia na forma de uma sarça ardente, dizendo que ele deveria conduzir os israelitas para fora do Egito e para a terra prometida. Moisés deve ter passado por momentos difíceis no deserto por 40 anos. Deve ter sido difícil fazer a transição de monarca para escravo. Deus, por outro lado, está constantemente conosco. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Tão belo quanto Deus criou a terra, tão belos são seus pensamentos para você. Fixe seu olhar na glória de Deus em vez de nas circunstâncias atuais. Em vez de reclamar ou se preocupar, louve a Deus e diga: obrigado, meu amado Pai, por tudo que o Senhor planejou para mim. Eu só vejo a magnificência. Por favor, dê-me paciência e força para enfrentar esses desafios, para que eu possa desfrutar de seus maravilhosos benefícios. Todos os dias agradeça ao Senhor por seus benefícios e ande pela fé e não pela visão. Deus nos informa em sua palavra magnífica que há uma razão para tudo o que passamos, por mais terrível que seja. Deus dá muito valor ao que parece ser sem importância e menor. Os filhos mais velhos e avançados não foram os escolhidos por Deus quando Jessé alinhou seus filhos. Eles provavelmente eram melhores na liderança e tinham mais experiência. Deus, por outro lado, escolheu os mais jovens e inexperientes. Deus tinha um plano maior para Davi, que havia sido desprezado e nunca havia sido mostrado a Samuel antes. Ele passou a se tornar o maior rei de Israel. Nossa tendência natural é acreditar que Deus valoriza aqueles que são mais dotados. Deus, por outro lado, valoriza o pouco e o inconsequente. Isso pode ser encontrado em todos os ensinamentos de Jesus. Ocasionalmente, Deus chamará você e eu para tarefas aparentemente intransponíveis em nossas vidas. Talvez seja assumir um papel de liderança para o qual não estamos preparados. Talvez seja criar uma criança com necessidades especiais. Deus frequentemente nos chama para posições ou deveres que estão além de nossas capacidades. Sentimentos de inadequação podem sobrecarregá-lo nesses momentos. No entanto, devemos lembrar que Deus nos capacita para realizar o que Ele nos chamou para fazer. Ele nos capacita com o Espírito Santo, assim como Samuel ungiu Davi com óleo para significar o poder e a presença do Espírito Santo. Jesus prometeu enviar um advogado para nos auxiliar em todas as áreas da vida. Mesmo quando a tarefa parece intransponível, podemos confiar em sua promessa. Este é um grande aviso de Deus para as pessoas nestes últimos dias. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo retornará à terra para levar os santos para estar com Ele no céu, seguido pelo próprio fim do mundo, o mundo passará por muitas coisas. O diabo sabe que seu tempo é curto, então ele vai tentar tudo o que tem em seu arsenal para tentar e influenciar o povo de Deus. Neste vídeo, compartilharei algumas dessas coisas com você para te encorajar a se manter firme. No dia da ascensão de Jesus, anjos apareceram e disseram aos discípulos que tudo o que Jesus disse era verdade e que, assim como ele prometeu, um dia ele voltaria. É o que diz Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus voltará. Alguns até deixaram a fé porque o diabo conseguiu convencê-los
de que não há céu nem inferno e que Cristo não vem. Este não é o momento de abrir mão da fé, mas o momento de se manter firme e ainda mais forte para que o inimigo não roube sua fé. Aqui estão algumas das coisas que você notará antes da volta de Cristo. O pecado e as abominações ocuparão o centro das atenções. Não é mais novidade como certas coisas consideradas abominações na Bíblia tornaram-se normais hoje. Coisas que costumavam ser desaprovadas anos atrás e coisas contra as quais a Bíblia advertiu agora se tornaram normais. A mídia promove o pecado. As indústrias da música e do cinema, a moda, as TVs e até mesmo as escolas agora fazem o mesmo. Tudo está confirmando o que a Bíblia já diz. Se você olhar ao seu redor, pode parecer que estamos vivendo nos dias de Noé novamente. Aqueles que defendem a normalidade e a obediência à Bíblia são chamados de loucos, atrasados, preconceituosos e até condenados. Mas Jesus já nos alertou em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo chegou a um lugar onde a normalidade é ofensiva. Estar bem com Deus se tornou um crime, e defender a ordem de Deus pode te colocar sob ataque de muitos. O pecado agora está sendo recompensado e celebrado em todo o mundo. É a escuridão que o profeta Isaías profetizou que cobriria a terra. Porém, no meio da escuridão, você e eu, como santos, devemos continuar brilhando como as luzes que somos em Cristo. O eu será exaltado. Este é um dos pontos centrais do engano moderno sobre o qual a Bíblia nos alertou. O nível de egoísmo e egocentrismo no mundo de hoje nunca foi visto na história. É a principal raiz do pecado e das atrocidades no mundo como o conhecemos. Onde Jesus e a Bíblia dizem que devemos amar os outros, o eu diz que até que você esteja satisfeito em amar a si mesmo, você não deve amar os outros. Quando a Bíblia diz que devemos ser os guardiões de nossos irmãos, o ego procura receber e ficar satisfeito somente quando consegue o seu próprio guardião. A Bíblia diz que um dos sinais que precederão a vinda de Cristo é que o eu, o amor a si mesmo e o egoísmo em todas as suas formas ocuparão o centro das atenções. Quando você olhar para a palavra de Deus, verá Jesus dizer que o amor é o cumprimento da lei. Isso significa que quando anda no egoísmo, você cometerá todas as atrocidades da vida. Mas quando anda no amor, você pode se colocar no lugar dos outros, colocar Cristo em primeiro lugar e colocar os outros antes de si mesmo. Isso não significa que você tem que jogar sua vida fora. Não. Significa simplesmente que você se humilha sob a poderosa mão de Deus para ser seu instrumento para levar a luz aos outros. Significa simplesmente que você encontra sua integridade em Cristo e está disposto a viver por algo mais do que você mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não caia na tentação do egoísmo, querido cristão. O amor ainda é o caminho de Cristo. Continue firme nele. O amor de muitos cristãos se tornará frio e tímido. Jesus disse com razão que porque o pecado se tornará normal e reinará em todo o mundo, o amor de muitas pessoas esfriará. É como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Uma das últimas armadilhas do diabo nos últimos dias antes da vinda de Cristo
é a influência do pecado no amor e no fervor dos cristãos. Hoje, muitos cristãos estão aceitando e se acomodando com o caminho do mundo porque não querem ser atacados ou ser rotulados como estranhos. Mas a verdade não pode ser ridicularizada. Você deve tomar sua posição, meu amigo e minha amiga. Você não pode servir ao diabo e servir a Deus ao mesmo tempo. Chame o que Deus chama de pecado exatamente como Ele chama, e chame o que Ele chama de bom da mesma forma. Além disso, outra razão para a frieza dos cristãos é que muitos deles se alimentam dos elementos deste mundo. Eles absorvem as ideologias do mundo e tentam misturá-las com as Escrituras. Portanto, cristãos fortes não estão sendo criados para defender a bondade e a sobriedade. A oração não é mais encorajada e os cristãos são incapazes de declarar corajosamente o Evangelho de Jesus. Não caia nessa armadilha, meu amigo e minha amiga. Peça que o Senhor te fortaleça e libere o fogo do Espírito Santo sobre você. Peça que no meio da escuridão você seja a luz que brilha. Onde outros estão escondendo o seu fogo, sejamos ousados para queimar, não importa o custo. As ofensas serão abundantes. Este é um segmento do ponto anterior. Enquanto os cristãos continuarem cedendo ao mundo, eles continuarão esfriando, e quando esfriarem, eles se abrirão para as ofensas. As ofensas não são apenas produtos de problemas, mas também da decadência. Quando as pessoas se acostumarem, ou quiserem se acostumar com o erro, elas começarão a se ofender com aqueles que dizem a verdade. Um sinal da decadência na sociedade de hoje é a taxa em que qualquer coisa pode parecer ofensiva. Jesus disse que as ofensas virão, mas bem-aventurados serão aqueles que não se escandalizarem nele. O mundo nunca vai gostar ou nos querer, mas sabemos que eles precisam de nós. E enquanto estivermos no mundo, devemos continuar a ser a luz. Muitos, incluindo os cristãos, se voltarão contra você. Você não deve ceder às queixas ou ofensas. Você deve continuar andando em amor e perdão por causa de Cristo e seu amor. Os falsos mestres se multiplicarão. Mais uma coisa que ocupará o centro das atenções nestes últimos dias é a multiplicação de falsos pregadores. Jesus disse que isso aconteceria. Alguns dirão que o Salvador já está aqui, enquanto alguns dirão que sabem quando o Salvador deve vir. Outros dirão que nem Salvador há. Alguns pregarão uma falsa mensagem da graça, que permite que as pessoas pequem para o contentamento de seus corações, sem consideração por Deus. Outros pregarão uma falsa mensagem de obras, que invalida a graça de Deus. A Bíblia nos diz que os falsos profetas se multiplicarão nos últimos dias como um sinal de que Jesus está voltando. Não caia na armadilha de nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus e viva por ela você mesmo. Não deixe ninguém te intimidar ou te influenciar a aceitar o que não está de acordo com essa palavra. Além disso, confie no Senhor para te proteger da armadilha do orgulho, sentindo que já viu de tudo e não precisa aprender mais nada. Essa armadilha é uma das maneiras de andar no erro. Somos todos alunos do Espírito Santo e continuaremos aprendendo a seus pés até que Jesus venha. O mundo não tem consideração nem temor pelo julgamento vindouro, mas não devemos ser ignorantes. Jesus veio para morrer para que todos os que creem e o aceitam possam escapar do julgamento eterno que aguarda todos os que morrem sem redenção. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 11. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não paremos de espalhar a mensagem de Jesus em todas as oportunidades possíveis e com todos os recursos à nossa disposição. O inferno não é um lugar para ninguém passar a eternidade. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, a hora é agora. Não espere mais um segundo. Chame por Ele agora e peça que Ele venha governar em seu coração
enquanto você toma a decisão de segui-lo até o fim. Lembre-se que Jesus disse que quem o nega ou se envergonha dele também será negado diante do Pai. Embora esse dia seja uma surpresa para o mundo, todo filho de Deus deve viver cada momento se preparando para a chegada de nosso Senhor e Salvador. Continue firme e forte, meu amigo e minha amiga. Em breve veremos o Senhor em sua glória. Não perca sua posição por nada, para que no final você esteja entre os que serão salvos. Quando você deixa a tristeza encher seu coração, isso o mantém em uma situação difícil. E quando permanecer nessa situação, você terá dificuldade para ver o que há de bom ao seu redor. No entanto, quando Deus permite que você remova as vestes da tristeza e quebre as correntes de você, sua vida pode começar a experimentar a plenitude melhor de Deus. Deus estava falando sobre o seu Filho Jesus em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O termo veste de louvor é uma metáfora para a alegria e ação de graças que o povo de Deus sente quando está cheio de alegria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a força do seu povo. Lembre-se também de que a Bíblia diz que você só tirará água do poço da salvação por meio da alegria. Isso significa que quando você fica em tristeza, depressão ou desolação, você se mantém preso por uma corrente invisível que te mantém tão sedento e seco que mesmo estando perto do poço da sua salvação, você não tem nada com o qual para extrair suas bênçãos e privilégios. Muitos cristãos estão deixando a tristeza controlar suas vidas hoje. O que significa tristeza? Estar triste significa ser dominado por um profundo sentimento de dor, pesar e arrependimento. A tristeza do coração nem sempre está relacionada a uma condição de saúde física, mas pode ser causada por decepções, eventos desafiadores, mágoa emocional ou pela perda de algo ou alguém. Às vezes, por não ter feito ou deixado de fazer algo no passado, algumas pessoas se sujeitam a viver em constante arrependimento, se culpando por isso. E quando você permanece nessa posição, talvez nunca veja nada de bom em si mesmo, em sua vida ou naqueles que Deus está plantando ao seu redor. É como a pessoa que tenta uma aventura inúmeras vezes apenas para se decepcionar repetidamente. Ela pode começar a usar suas decepções para se definir. Se você não for cuidadoso, a tristeza de não conseguir o emprego dos sonhos, ir para a escola dos sonhos, expandir seus negócios da maneira que planejou ou romper um ciclo de vida pode ter um grande impacto em seu espírito, tanto que você se torna controlado por ele. O fato de você ter falhado ou se decepcionado não deve definir você, meu amigo e minha amiga. Deus chamou você para uma vida de milagres e testemunhos. Deixe-me perguntar o seguinte: qual é a principal coisa que valida a vitória? Com certeza, os desafios e as oposições. Como você pode dizer que ganhou quando nunca houve uma disputa ou uma oposição? Você diria que venceu quando não havia nada tentando fazer você perder? Não necessariamente. Portanto, quando a tristeza bater à sua porta, lembre-se de que você nunca deve permitir que ela controle sua vida. Agora, existem 2 tipos de tristezas mencionadas na Bíblia. A primeira é a tristeza segundo Deus, que pode ser chamada de tristeza piedosa. A segunda é a chamada de tristeza do mundo. É o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza segundo Deus? Geralmente é o sentimento de tristeza dentro do seu espírito quando você não está andando na vontade de Deus. Você pode ter sentido isso quando cometeu um erro ou desobedeceu a Deus e teve que voltar rapidamente e orar por perdão.
Ela é despertada pelo Espírito Santo dentro de um cristão verdadeiro para mantê-lo ciente de como Deus se sente sobre as coisas que não agradam a Ele em nossas vidas. Veja, se você tem o Espírito Santo, quando algo em sua vida desagrada a Deus, você sentirá isso. A Bíblia chama isso de contristar o Espírito. Significa que o Espírito de Deus dentro de você não está satisfeito com aquela fala, reação, pensamento ou escolha. O resultado é que, se uma pessoa realmente ama e teme a Deus, ela não ficará satisfeita consigo mesma e, portanto, terá tristeza em seu espírito. O objetivo disso é levá-lo ao arrependimento para se afastar dessa coisa. Por isso a Bíblia diz que essa tristeza a ninguém traz pesar, pelo contrário, leva à salvação. Todo verdadeiro filho de Deus deve procurar ser sensível o suficiente em seu espírito para experimentar a tristeza segundo Deus. Isso nos ajuda a examinar nossos corações e permanecer no caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. É o que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu que enquanto seu coração estivesse correto diante de Deus, ele o conduziria à vida eterna. A tristeza, segundo Deus, é uma vantagem do cristão. Ela leva à restauração, consagração, arrependimento, alegria e salvação. Por outro lado, a tristeza mundana não traz nada além de morte. Enquanto a tristeza piedosa leva você a ver o quanto Deus te ama e quer que você seja melhor como pessoa, a tristeza mundana faz com que você não veja nada de bom em si mesmo, na vida ou nas outras pessoas. Isso significa que, se perder um ente querido, por exemplo, você não deve sofrer? Não, não é isso que quero dizer. A Bíblia não te condena a sofrer. No entanto, ele nos instrui a ter certeza de que não estamos sofrendo como o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não sofram como o resto da humanidade que não tem esperança. Como o mundo sofre? Ele sofre com a desesperança, como se tivesse perdido tudo. Ele sofre como se fosse o fim do mundo. Ele permite que sua perda hoje defina seu amanhã e não permite que sua dor e arrependimento defina e lhe dê uma nova identidade. Certa vez ouvi falar de uma mulher que perdeu um de seus filhos. Pela forma como a morte daquele filho a afetou, você poderia dizer que aquele era o seu filho favorito. Após a morte dele, a vida dela simplesmente parou. Ela ficou desolada. Ela parou de cuidar de si mesma, do resto dos filhos mais novos e do marido. Ninguém conseguia entender como ela podia ficar tão desesperada com a morte de seu filho quando ainda tinha outros filhos e sua família para confortá-la. Isso foi obra do diabo. Veja, Satanás sabe que desde que você permita, ele pode ganhar terreno em sua vida. E qualquer terreno que você dê ao diabo, ele transformará isso em uma fortaleza. Assim, quando a tristeza se torna essa fortaleza, ela pode começar a controlar sua vida até que você se torne a definição ambulante dela. Por outro lado, quando permite que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida, você experimenta a verdadeira alegria da vida. Como você pode permitir que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida? Não importa quantos pontos eu compartilhe sobre como fazer isso. Eles serão construídos em torno de uma coisa: ter fé em Deus. Jesus explica em João capítulo 14, versículo 1: Não se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. E no versículo 27: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou-lhes como dá o mundo. Não se perturbem os vossos corações e não temas. Uma das provas mais poderosas da fé é a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é viver em negação. Em vez disso, a paz é o resultado de um testemunho interior de que, independentemente do que aconteceu, do que pode estar acontecendo ou do que pode acontecer, Deus está no controle e todas as coisas cooperarão para o seu bem. A paz está avançando constantemente pela tempestade, sem permitir que a tempestade ao seu redor se torne uma tempestade dentro de você. Essa paz só vem do alto e tem o poder de quebrar o controle da tristeza e enchê-lo de alegria. Então, aqui está como funciona.
Se deseja quebrar as correntes da tristeza em sua vida, você deve ter fé na integridade de Deus. A integridade de Deus está em sua palavra. Deus é obrigado a honrar sua palavra em sua vida de acordo com a vontade dele em seu tempo. Portanto, mesmo que você esteja lidando com pesar, tristeza ou remorso por algo em sua vida, Deus está dizendo: estou ciente de suas mágoas e dores. Deixe-me curá-lo. Se volte para mim. Tenho planos maiores reservados para você. Pegue minha mão e caminhe comigo. Sim, você foi queimado, agora é hora de renascer das cinzas. Sim, você foi quebrado, agora é hora de juntar seus pedaços e transformá-los em um design ainda mais bonito. A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a restauração, cura, paz e reviravoltas milagrosas de situações. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se envolva mais com essa palavra a cada dia. Aprenda a passar mais tempo levando a Bíblia, meditando nas promessas de Deus a seu respeito, especialmente nessa área de tristeza. Quando você passa tempo com a palavra, logo sua luz brilhará em seu espírito. É o que disse Jesus: a verdade vos libertará. Como a verdade da palavra de Deus te libertará das garras da tristeza? Na palavra você encontrará tudo o que Deus disse sobre seus planos para você e seus pensamentos a seu respeito. Uma vez entendendo isso, você aprenderá o que significa quando a Bíblia diz que não importa o que aconteça com você, isso resultará em seu bem. Assim que a palavra penetrar, você descobrirá que a esperança do cristão não se baseia nas coisas que ele ganha ou perde aqui na terra. A esperança do cristão é eterna. Ela se encontra no reino onde não pode haver dano ou perda. Ela permanece para sempre. Eu poderia continuar e continuar. No entanto, essas revelações darão origem à fé em seu espírito, que por sua vez abrirá sua vida para novas ondas de paz e alegria de Deus. E assim, em vez de ficar triste e cabisbaixo, você ficará cheio de alegria e gratidão porque sabe quem você é em Deus. Percebe que deixar a tristeza controlar sua vida só te deixará em desvantagem? É hora de obter novas vantagens em Deus, permitindo que Ele quebre as correntes da tristeza e encha você em sua paz e alegria. O seu melhor ainda está à sua frente. Não há espaço para medo ou tristeza. Você é um filho e uma filha de Deus. Levante-se para a sua herança nele.